A gente vai falar do desabamento do fundo de piscina que ocorreu em Vila Velha, no Espírito Santo. Boa tarde para todos vocês. O tema que a gente escolheu hoje é um pouco diferente, né? Geralmente eu não falo muito sobre temas da moda, né? Como assim, coisas que aconteceram nas últimas notícias, justamente para a gente não ter o risco, né, de falar de algo que eu não tenho ainda um laudo, não tenho um laudo final para poder comentar. Então, hoje a gente não vai falar exatamente do tema em si, né? Nós vamos falar de como a gente pode utilizar esse fato para nos auxiliar nas próximas vistorias, né? A gente vai falar do desabamento do fundo de piscina que ocorreu em Vila Velha, no Espírito Santo. Foi até tema de uma das nossas alunas, né, que ela sugeriu, a Fernanda, ela é de lá, ela mora no Espírito Santo e sugeriu que a gente falasse sobre isso. Ela disse que não ia poder participar da aula de hoje, mas depois a gente manda o link para ela, ela consegue participar mesmo à distância. Tá? Então, o nosso tema de hoje é sobre esse fato, o desabamento da fundo de piscina, e como nós, né, inspetores, podemos identificar o que pode estar de errado numa estrutura, né, durante uma inspeção predial. Inicialmente, eu queria mostrar para vocês o vídeo, né, eu acho que ele é bem emblemático, então não sei se todos vocês viram o vídeo, mas ele é este daqui, ó. As câmeras de segurança, né, mostram um momento em que a piscina desaba, né, a vista de cima, e depois, com muita conveniência, né, a vista de baixo, uma proximidade, um ângulo, né, muito bom para a gente visualizar o que aconteceu, tá? São imagens, assim, impressionantes, né? Eu vou rodar só mais uma vez para a gente observar quesitos. Realmente, olha, você tem uma situação que aparentemente despencou de uma vez só. E essa água, então, ela invade o pavimento de baixo. Eu não consegui informações para saber se esse pavimento de baixo é um subsolo ou se ele é uma laje sobre o solo, né, diretamente. Então, esse é o vídeo, só para vocês entenderem, né? Então, a gente, para contextualizar, esse é um prédio de alto padrão na cidade de Vila Velha, no Espírito Santo. E ele fica na beira da praia, né? As informações que a gente tem até de fontes, né, do local, é que era um prédio, né, com cerca de 270 pessoas, e ele fica em frente à praia de Itaparica. Essa informação para a gente é interessante, porque ele é um ambiente que já é agressivo, né, um ambiente próximo ao mar. A piscina tinha cerca de 25 metros, e o que os próprios moradores, né, relataram é que eles ouviram um barulho muito grande, e depois viram, né, muita água saindo do prédio, então todo mundo decidiu deixar o prédio imediatamente, que foi uma decisão muito acertada. Casos como esse, a gente não pode ficar. No momento não tem como saber, né, se a estrutura estava correta ou não, se estava estável, então a primeira prerrogativa é realmente abandonar toda a área. E eles ainda afirmaram que sentiram um cheiro muito forte de gás. Então ainda tinha esse risco, né, de uma possível explosão, porque a piscina ela era aquecida. Esse acidente ele aconteceu no dia 22 de abril. O nome do edifício, né, ele chama Edifício Parador, e ele foi entregue pela consultora Argo em 2018. Isso são informações da mídia, né, dos próprios jornais de grande circulação. E em nota, né, a empresa fala que prestou toda a assistência necessária para os moradores. Logo na semana seguinte, a Defesa Civil já emitiu um parecer falando que a estrutura estava estável, né, os moradores poderiam voltar ao prédio e depois, né, seria feita uma reforma na área onde era a piscina. Mas inicialmente não tinha risco, né, de mais desabamentos, enfim. A estrutura portante do prédio não tinha sido afetada diretamente, tá?
Então, eles até afirmam, né, que o risco já estava controlado e agora estava aguardando a permissão do alvará para prosseguir com as obras de reforma da piscina. O prédio, ele tem apartamentos de alto padrão, a gente fala isso pelo valor dos apartamentos, né, em cerca aí de 3 milhões de reais. Depois de ver, né, a piscina desabar, os moradores, eles receberam, né, um valor ainda não revelado, um valor de ressarcimento pela construtora. Alguns decidiram não retornar ainda, né, então estão em negociação com a construtora. Para vocês verem, né, o prejuízo, né, que esse tipo de situação pode causar num evento como esse, né, por mais que às vezes não tenha tido um prejuízo direto em materiais, né, para o morador, né, o prejuízo ficou na área comum. Mas pensa o fator psicológico de você morar num lugar que já teve um desabamento, né, o risco de acontecer alguma outra coisa, a sensação de insegurança, ela também entra, né, nessa equação, tá? Então tá. Aqui eu vou falar, então, sobre o que a gente tem de fatos disponíveis, tá? Eu vou citar para vocês o que eu posso falar baseado no que a gente tem de imagens liberadas, né, pela mídia, os vídeos que a gente assistiu, e aí, a partir de então, nós vamos fazer algumas observações. O nosso objetivo aqui não é fazer nenhum tipo de perícia, né? É porque é muito difícil fazer uma análise para apontar causas sem a gente ir no local, sem verificar, né, como é que foi esse fator de ruptura, como que foi os eventos que se aconteceram, sem consultar, né, toda a documentação que envolve essa edificação. Então, o que a gente vai falar são coisas que nós podemos apontar baseado nas imagens que nós temos. Então, são só alguns pontos, não tem o objetivo de apontar, né, culpados, ou falar se estava certo, se estava errado, quem que é o errado, quem que vai pagar essa conta, enfim. Não, esse objetivo é só para a gente realmente tentar buscar o máximo de conhecimento que a gente pode extrair desse evento, tá? Então, veja que essas são imagens de outros ângulos, né? Então, a gente viu por cima, viu por baixo, e aqui a gente já tem uma visão mais central, né? Você vê que o pano da piscina está praticamente intacto aqui em volta, tá? Outras imagens que a gente tem de outro ângulo. Aqui é uma vista de cima, né? Uns moradores que tiraram essa foto. Então, você vê que realmente o pano de fundo da piscina se descolou e caiu de forma quase que integral no piso de baixo. Aqui a gente tem mais uma imagem e outra imagem, desse lado de frente agora, né? Então, nós temos algumas hipóteses da causa da ruptura, tá? Vamos analisar os eventos, item a item, assim, de uma forma mais detalhista, para eu conseguir passar para vocês quais são as minhas hipóteses, tá? Então, num primeiro momento, a gente tem a piscina, ela está aqui, você vê que não tem nenhum movimento de ondulação na piscina, não tinha uma movimentação que tivesse vinculado a essa ruptura, né? Assim, vamos supor, teve um evento extraordinário de um mini terremoto na região. Não aconteceu isso. Alguém bateu o carro em algum pilar embaixo, também não aconteceu. Alguma trepidação muito mais forte do que era normal. Pelo movimento da água, a gente não vê isso acontecendo. Então, a primeira hipótese é que não houve um fator externo, um fator intrínseco da estrutura, porque até então a piscina ela não tinha nenhuma movimentação que pudesse nos dizer que foi um fator externo que provocou essa ruptura. Já, assim, milésimos de segundo depois, você vê que a água já está começando a se desplacar, né? Já começou a ruptura e você vê que o movimento, né, desse bloco de água, ele está muito homogêneo. Porém, aqui no meio, a gente vê um afastamento maior do que nas pontas. Isso me sugere que, considerando o pano de fundo, o meio se deslocou primeiro do que as pontas. Aqui a gente consegue ver de uma forma bem mais fácil que o bloco de água no meio da piscina já está praticamente
deslocado, enquanto eu ainda tenho alguma água na parte das pontas, né? Isso aqui, assim, acontecendo em milésimos de segundos. A gente pegou o vídeo e foi analisando frame a frame para tentar entender o movimento dessa ruptura, né? A dinâmica de como ela aconteceu. Já no final, você já vê que a parte da laje, né, de fundo da piscina já se deslocou completamente e eu ainda tenho alguma coisa pendurada nas laterais. Depois o próprio peso dessa laje, ela faz com que ela chegue ao fundo, né, de todo jeito. Mas inicialmente houve um desplacamento do meio para a ponta, e não da ponta para o meio, ou só de uma ponta em relação à outra. Foi do meio para as pontas. Por baixo, a gente consegue ver isso também. Ó. Num primeiro momento, eu tenho a situação estável, aí eu tenho o pano da fachada aqui, tá vendo? O pano da fachada. O pano de fundo da piscina. Vejam. Aqui eu já tenho a piscina quase que, né, o pano de fundo quase que deslocado completamente. Aqui eu tenho o bloco de água já descendo, né? Veja que ela desceu como realmente um monolito, né? Estava lá e, de repente, desceu a água por inteiro. Ela não foi primeiro procurando algumas brechas, como é o que acontece na maioria dos casos, né? Quando a gente tem esse tipo de ruptura. Primeiro começa a descer uma água e, de repente, cai tudo. Aqui não, caiu o bloco inteiro de forma quase que imediata, instantânea. Aqui a gente tem o primeiro movimento de onda, né, da água, eu tenho o bloco e ela faz essa onda, que me implica, né, que realmente foi o meio que caiu primeiro, porque ela foi muito homogênea nesse movimento. E aqui eu vejo ó, que a água do meio já praticamente caiu toda, mas eu ainda tenho alguma coisa saindo da ponta. Isso aqui também em frames, tá, gente? Milésimos de segundo. Então, a água caiu do meio para a ponta. Aqui eu tenho já a água totalmente espalhada, não dá para eu mostrar muito bem nesse vídeo, mas a gente consegue perceber que a laje de fundo, ela deu uma mexida, que é uma coisa que eu gostaria de saber, se isso é uma laje ou se é um piso sobre o solo, né? Um piso de concreto polido diretamente sobre o solo. Se for uma laje, é interessante observar que ela também se danificou, porque esse choque, né, do bloco em cima dessa laje, ela pode ter se movimentado de uma forma muito forte, né, e isso pode ter criado um deslocamento dessa armação, né, com o concreto, e depois isso pode possibilitar uma nova patologia. Então, todos esses elementos de fundo deverão ser verificados com muito cuidado, tá? Todos esses elementos deverão depois serem alvos, né, de mais estudos, para ver se não precisa de fazer alguma coisa para manter essa estrutura rígida. Porque nesse primeiro momento, o que a Defesa Civil conseguiu entender é que o prédio não apresenta risco de novos desabamentos, mas a estrutura ela ficou abalada, né? Você teve um choque, né? Um colapso em uma parte significativa dela, né? 25 metros é muita coisa. Então, ela vai ter que ser analisada para prevenir que essa estrutura não tenha algum dano que pode ser piorado ao longo do tempo, tá? Então, aqui nós vamos à nossa hipótese, entendendo como é que foi essa primeira dinâmica, né, da ruptura, a gente consegue ter alguma visão. Então, a primeira delas é a forma como essa ancoragem de fundo foi conectada às vigas laterais. Observe que eu tenho essa armação que era o meu elemento de ligação entre o fundo e as paredes laterais, e ele está praticamente intacto. O que se rompeu aqui são quase mesmo as armações de ligação. A armação mais longitudinal, ela não teve praticamente nenhum dano. O que se rompeu, né, dá para ver aqui que está tudo meio que fora, né, essas armações de menor porte, tá? Então, a primeira hipótese é que essa armação de ancoragem não estava muito bem posicionada. Aconteceu alguma coisa e ela não era um elemento rígido o suficiente para manter essa água, né? Um elemento estável que conseguiria manter, né, esse fundo de piscina mais bem tratado, né, mais bem estabilizado na situação que a gente tinha
dela ter que manter um carregamento constante, né? O peso dessa água ficaria ali, geralmente, tá? Pelo volume de água que a gente tinha, seria mais de 1.000 quilos por metro quadrado, tá? Então, a nossa primeira hipótese é essa: eu tenho um problema na minha armação de ancoragem. Geralmente, ela é uma armação que transpassa, né? Passa pela parte vertical e depois faz um laço para o lado horizontal. Aqui a gente não tem isso. Ela tem, parece que até foi chumbada mesmo, né? Não foi um elemento sólido. A segunda hipótese é que nós temos alguma questão aqui a analisar, que é a coloração do que a gente tem de restos desse fundo de laje nas vigas laterais, né, nessa parede lateral da piscina, que é uma coloração marronzada que me indica que pode ter havido corrosão nessas armaduras. Além de eu ter armaduras muito finas, né, uma densidade de aço muito pequena, eu ainda tenho essa coloração que me aponta uma possibilidade de corrosão nessas armaduras. Claro que a foto aqui eu posso estar enganada, mas no local, né, seria mais fácil de avaliar, a gente consegue identificar isso com alguns agentes químicos para ter certeza, mas aqui eu entendo que essa fatura amarronzada não é normal, não deveria estar dessa cor. Tá? Aqui no outro ponto, a gente consegue observar que essa laje, esse fundo de viga está muito liso em relação à lateral da piscina. Então aqui você vê que tem uma série, né, de destroços, ela está muito bem craquelada, né? Agora o meio da viga, ela está muito lisa. Então me mostra que teve uma falha de aderência, né, entre esses planos de concretagem. O que em obra, né, pode ter significado que essa parede lateral foi concretada primeiro e depois o fundo foi concretado posteriormente. Pode ser, né? Não posso afirmar, mas é um indício, porque ela se descolou, né? Ela está muito lisinha, né? A aparência disso é de um descolamento, não que ela simplesmente quebrou, né? Quando quebra o concreto, ele não fica lisinho, bonitinho, assim. Não sei se vocês já viram. E aqui, o que eu falei com vocês, aqui a gente precisa ter uma análise, né, dessas estruturas adjacentes. Bom, o que a gente tem aqui é que aparentemente esse pilar ele sofre um choque, né? Ele toma uma trombada, né, d'água na cabeça quando essa piscina ela se rompe. Então é um dos elementos estruturais que devem ser analisados. Não demonstra, né, um problema muito sério, mas como esse fundo de piscina ele se rompeu muito próximo aos pilares, esse movimento pode ter causado, né, um chicote nesse pilar, então ele deve ser analisado com bastante cuidado, tá? Você vê que ele toma uma trombada, né? E aí toda essa estrutura em volta, né, e abaixo de onde aconteceu o colapso, deve ser checada, né, para ver se eu vou precisar de fazer algum reforço estrutural. Por mais que o prédio, novamente, né, eu afirmo, por mais que o prédio tenha sido considerado correto, né, para as pessoas voltarem a morar, né, pegar suas coisas, seus pertences, ele deve ser alvo, né, de vários reparos estruturais para evitar que esses danos que esse colapso provocou não gerem um novo problema, né? Não cause novas patologias. E aí isso fica para a gente uma questão, né? Como que eu faço numa inspeção predial para checar se eu tenho uma situação que pode gerar uma ruptura séria como essa, né? Como que eu faço para evitar que os meus laudos apareçam assim, sem que eu veja esse problema, que esse é um receio que muitos têm, né? Ó, eu fiz uma inspeção predial e depois aconteceu um problema no prédio e eu não vi. Meu Deus, que coisa horrível. E é realmente um medo válido, né? Isso demonstra aquela vaidade profissional, que eu acho que ela é importante para a gente não deixar, né, coisas importantes passarem sem ser verificadas, sem serem, pelo menos, mencionadas, né, para ter um cuidado do condomínio. Então, tudo que é estrutura, tudo que for fator importante, né, dentro de uma edificação, deve ser alvo de muito carinho, né, durante as inspeções prediais.
O que a gente pode fazer é tentar ao máximo, né, seguir as premissas do que nós podemos checar no momento da inspeção predial. Só que lembrando, né, a inspeção predial ela é sensorial e documental, então eu não posso fazer nenhum cheque muito maior do que esse. Se eu ver que tem algo que está me incomodando muito, então eu vou indicar que seja feito um exame mais apurado em um laboratório especializado para checar algum ponto específico. Mas lembrando que, nesse primeiro momento, o inspetor predial ele é o médico clínico geral. Ele vai avaliar de uma forma geral se aquele prédio apresenta algum problema ou não. Então, a primeira coisa é, toda vez que a gente faz uma inspeção predial, tem a tabela de documentos que nós pedimos, né? Então, eu preciso entender todo o processo construtivo do prédio. Eu preciso entender qual que é o método estrutural que eles abordaram, como que é a metodologia desse sistema estrutural. Eu posso ter ele com concreto armado, né, reticulado, que foi o caso dessa piscina que se rompeu, mas eu posso ter também alvenaria estrutural, eu posso ter estrutura metálica, eu posso ter parede de diafragma, eu posso ter uma série de outros tipos de estrutura, dependendo do local que eu for analisar, que eu preciso entender como é que é esse sistema construtivo, antes de saber o que eu vou analisar numa estrutura, né? Hoje, falando especificamente de estrutura de concreto armado do tipo reticulado, moldado em loco, que é o caso da piscina, né, que se rompeu, o que a gente pode falar é que, num primeiro momento, é entender a documentação. Quando eu faço uma inspeção predial, eu peço aquela documentação que está na norma 14037, e um dos itens é os projetos. Os projetos, memoriais descritivos e controle tecnológico. Tá? Então, o projeto ele vai me falar como que a estrutura foi pensada, né? Qual foi a armação utilizada, qual que é o fator FCK do cimento, enfim. O memorial descritivo vai me falar como que aquela estrutura foi idealizada. Ele considerou o fator de vento, ele considerou quais fatores na fundação, qual que é o peso próprio da edificação, quais que são as cargas, né, nos pilares e todas as situações. E o controle tecnológico vai me falar se aquela estrutura foi executada de forma correta. Eles fizeram, né, os ensaios de resistência mecânica no concreto, fizeram todo o mapeamento, enfim. Então, eu vou descrever esse processo construtivo quando eu entendo a documentação que eu tenho. Se eu não tiver documentação nenhuma, eu entendo que eu não consigo inferir se aquele prédio foi bem construído. Considerando prédios novos, né, com menos de 10 anos, essas documentações elas devem existir. Se não está com, se não tá, né, com o condomínio, deve estar com a construtora, precisa estar com o projetista, alguém precisa ter essa documentação. Em prédios mais antigos, ela pode realmente não existir porque não tinha essas exigências, né, no passado. Então, você vai ter que analisar caso a caso. Um prédio muito antigo, que não tenha nem o projeto, é interessante que tente, pelo menos, resgatar o projetista para ver se consegue, ou instruir que o condomínio faça, né, um novo projeto, contrate um estruturalista para fazer um exame mais a fundo, para entender aquela estrutura, para eles terem novamente essas informações, tá? Nem que seja fazendo um novo projeto e estudando, né, qual que foi a estrutura executada, qual que foi o tipo de concreto, faz uma análise, como é que está a posição da armação, tem equipamentos que conseguem ver o posicionamento dela, vai ter que fazer um trabalho, assim, mais investigativo para montar um novo projeto. É importante que não fique sem, tá? Então é isso. Nossa primeira fonte de informação é essa informação documental. Tá? Eu vou pegar todos esses documentos, né, projetos, memoriais, toda a parte executiva e vou analisar. E meus pontos de foco é isso: carga dos pilares, carga das lajes, armação e posicionamento dela. Esse caso da laje que se rompeu no fundo da piscina, eu queria muito entender como é que era o projeto dessa piscina, como que é essa armação, né? Então, eu estou até esperando para sair esse laudo, que com certeza vai falar, para eu entender como que eles fizeram a ancoragem dessa armação de fundo nas laterais. Eu acho que é importante. Já vi acontecendo das pessoas fazerem uns furinhos, né? E colocar cicador
e colar a armação, os estribozinhos, e depois vir com a armação mais grossa. Bom, isso é aceitável pela norma, mas em algumas situações, não em todas, né? E se for feito dessa forma, ele tem todo um procedimento para ser seguido, né, de limpeza, de cuidados para ser executado, que não pode ser feito de forma leviana, senão realmente a gente tem um problema depois. Tá? Não sei se foi isso que aconteceu, aparentemente tem algo ali que me indica que pode não ter sido uma armação integral, né? Foi uma armação bipartida, né? Uma parte entra, mas ela não estava integralizada, né? Dentro da parte de vertical com horizontal e não tinha o laço no final, né? Então isso me indica que pode ter sido feita de duas etapas e essa segunda etapa não teve uma ancoragem muito adequada da parte de fundo para a parte lateral, tá? Outra coisa que me incomoda também sempre quando a gente vai... Me incomoda não, né? Que é um fator de foco. A gente precisa observar é o cobrimento dessa armação em relação ao concreto e o fator água-cimento do concreto, que me fala também se eu tenho um fator água-cimento adequado para o tipo de ambiente que eu estou enfrentando. Então, uma piscina aquecida no ambiente de praia é muito agressivo, né? A gente tem o cloro na água, a gente tem já uma água que está sempre aquecida. Então, eu tenho todos os componentes para começar um processo de corrosão. Se eu tiver qualquer fresta que entre água, realmente eu vou ter um problema de oxidação dessas armações, tá? Então, só passando para vocês alguns desses documentos que eu gosto de analisar. O memorial descritivo, que é até um exemplo aqui a gente tem da ABS, né, que é a Associação Brasileira dos Projetistas, né, de Concreto e Estruturas. Então, ela dá um exemplo de como deve ser esse memorial, né, o que eu preciso falar nele. E uma das coisas é falar quais são as cargas que eu vou usar nesse prédio e quais são as isopletas de vento que eu vou usar, quais são as cargas horizontais que atuam sobre essa edificação. Não só as cargas verticais, mas também essas horizontais eu preciso observar em várias direções, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo de um prédio e as várias direções de carga de vento que eu posso ter sobre esse prédio. E aí eu consigo analisar, pelo memorial descritivo, se o projetista considerou essas cargas. Aqui é um exemplo de um memorial descritivo. Eu peguei só algumas partes para vocês verem, do projetista descrevendo quais foram as cargas que ele considerou, quais foram as inclinações de vento que ele considerou, e aqui os parâmetros que ele colocou no projeto dele. Então, eu consigo entender como que ele fez esse projeto, quais cargas que ele utilizou. Outra questão que a gente avalia é o controle tecnológico. Como que foi executada essa estrutura? Então, o memorial descritivo, ele me fala muito de como ela foi idealizada, como ela foi projetada, e depois eu tenho como ela foi executada, que é igualmente importante. Aqui é um exemplo, né? O mapeamento do concreto. Eu tenho as áreas onde cada caminhão betoneira descarregou o seu concreto, e depois eu tenho um ensaio falando a resistência mecânica desse concreto, tá? Aqui só um exemplo. A gente coloca sempre, né, as características do concreto que eu quero encontrar. Então, eu tenho um concreto aqui que deveria ser de um FCK de 30 MPa. E ele deu, na primeira idade, né, 23, na segunda idade, com 14 dias, 27. Quando chegou aos 28 dias, ele alcançou os 30 MPa e até passou, 34. Então, essa é o ideal, né, que eu consiga relacionar de forma inequívoca qual foi o caminhão para qual resultado de concreto eu tenho, né? Qual o resultado do ensaio de compressão do concreto, tá? E aí sempre observando, né, se tem todos os dados, quem foi o responsável, a assinatura, né, do responsável, pode ser uma assinatura eletrônica, e a empresa que fez o laudo, né? Outros ensaios que a gente pode precisar do concreto é o módulo de elasticidade do concreto. Geralmente para lajes, né, muito extensas ou com carregamento diferenciado. Numa normalidade, aquela laje do fundo da piscina seria uma interessante para a gente saber o módulo, né, de elasticidade dela, tá? Aquela laje também, né, de cima, a laje do térreo, que geralmente é uma laje que suporta muita carga, né, toda a área de lazer está sobre ela, também seria uma laje alvo para eu fazer o ensaio do módulo de
elasticidade do concreto, tá? E ele também aos 28 dias, né, a gente faz um ensaio, depois faz um modo de deformação. Prova de carga dinâmica, né, seria um ensaio da fundação, para eu saber. Então, se for uma fundação com estacas, né, uma estaca escavada de concreto, ou uma estaca cravada de concreto, eu preciso entender se ela está resistindo bem, se ela está funcionando como uma fundação adequada. Então, ter o ensaio dessas cargas, né, dessas estacas, me dava uma ideia de que ela foi bem feita, né, de que ela foi feita e alguém testou antes de colocar a estrutura toda sobre ela. Tá? Então, assim, todos esses ensaios me levam a uma organização da construtora. Se ela fez um ensaio, pelo menos ela tem uma organização mínima de ter, né, um processo de fazer o ensaio. Aí depois de pegar esses ensaios, né, e analisar e ver se o resultado está correto, aí é outro fator, né? Às vezes elas colocam lá tudo num bololô e tem um monte de ensaio errado e ela está feliz que ela fez o ensaio, mas não é só isso, né? É o ensaio e o resultado. Mas a gente geralmente pede esse tipo de documentação mais para entender se a fundação, se a estrutura, né, como um todo, fundação e estrutura, portante, né, superior, se ela está correta, tá? Não quer dizer que todos os prédios vão ter, tá? Os prédios mais novos podem ter, às vezes eles não receberam essa documentação no momento do repasse, tem como acionar a construtora para reaver, pelo menos dos prédios mais novos, dos prédios mais antigos podem não ter. Mas vejam que esse é um prédio relativamente novo, ele foi entregue em 2018, então, teoricamente, ele deveria ter toda essa documentação fácil para ser analisada. Agora que vai ter toda essa questão da perícia, com certeza ele vai precisar de levantar esses dados. E nós temos também a análise sensorial. Então, situação que não é muito boa, né, muito favorável. Eu não tenho projeto, eu não tenho nenhum memorial, eu não tenho nenhum documento, e eu tenho que analisar para saber se essa estrutura está ok ou não. O que eu avalio, né? E mesmo se tiver projeto, pode ter projeto e às vezes tem uma execução inadequada. O que eu vou avaliar num concreto, né? O que me dá de aparência que eu posso verificar e saber se aquilo está bom ou ruim? Olha, o que a gente tem é sempre procurar os sintomas. Pode ser que eu não saiba qual é a doença, mas os sintomas já me dá alguma suspeita de que algo não está correto. E essa verificação visual vai sempre partir de alguns pontos que são de praxe, da gente verificar em todos os concretos, né, que são pontos de corrosão, pontos de carbonatação, a lixiviação nesse concreto, presença de estalactites ou estalagmites, e avaliar a junta de dilatação, ver se ela está bem vedada, ver se tem alguma coisa ali estranha, tá? O que a gente vai sempre focar é ver se tem alguma deterioração no concreto que esteja visível. Porque se ela estiver visível, internamente já começou um processo que está muito mais avançado. E é isso que às vezes as pessoas não entendem, né? Quando aparece para o visual é porque internamente, onde eu não consigo enxergar, já começou um processo interno de deterioração que está se revelando agora. Por isso que ele é tão importante de ser verificado, tá? Então, um dos meus requisitos, né, que eu vou sempre avaliar, é a integridade da estrutura. Vou colocar aqui até uns pontos de exemplos para vocês conseguirem, né, acompanhar comigo. Então, uma estrutura de concreto, a primeira coisa é avaliar a integridade. Ela apresenta alguma fissura, tem alguma coisa que salta aos olhos em termos de rachaduras, né, de trincas. Esse é o primeiro ponto. Esse concreto está íntegro. Se não tiver, esse é o meu primeiro, a minha primeira suspeita, né? O meu primeiro sintoma de que algo não está bem. A norma 6118, ela tem um capítulo só para falar de controle de fissuração. E o que ela fala é que se tiver uma superfície com fissuras que ultrapassem 0,3 milímetros, ou fissuras que têm presença de água, eu preciso dar uma verificada com mais profundidade, tá? O concreto, ele é poroso, ele fissura, né? Concretos de piso de garagem, então, vai fissurar mesmo, não é esse o ponto. O ponto é, se essas fissuras tiverem uma espessura muito grande, e se elas tiverem presença de água, eu posso ter um processo de deterioração da minha armação internamente. Então, eu começo a ter um movimento deletério nesse concreto, tá?
Segunda coisa é testar a profundidade da carbonatação, tá? A carbonatação, ela me indica um processo de degradação desse concreto. Ele está sendo atacado por algum agente químico, geralmente um agente ácido, e ele começa a perder o componente que deixa ele ser sólido. Ele começa a esfarelar na nossa mão. Então, esse é um processo que eu preciso verificar se está acontecendo. Se eu pego no concreto e ele não está liso, ele não está íntegro, eu entendo que ele está começando um processo de carbonatação. Como que eu posso ter certeza? Eu faço um teste. A gente pode utilizar uma solução de fenolftaleína. Fenolftaleína, ela é um indicador ácido-base. Eu aplico ela sobre um determinado componente e ela me fala se aquele componente é ácido ou se ele é base. Então, quando eu coloco ele sobre o concreto ele tem que ser básico. Ele funciona bem sendo básico. Se ele tiver ácido, um pH mais alto, isso me indica que ele sofreu alguma deterioração. Então, ele já não está mais com o pH ideal para preservar a minha armação mais protegidinha lá dentro. Quando ela não está protegida, ela vai entrar no processo de corrosão. Tá? Então, a minha primeira preocupação é essa: meu concreto está íntegro? Se ele tiver alguma fissura, ou se ele tiver carbonatação, já me dá uma primeira chamada de atenção que aquele concreto não está bem. Então, aquela estrutura pode estar doente. Então, eu preciso fazer cheques mais aprofundados para entender qual que é a doença. Aí já é um segundo ponto. O nosso ponto como inspetor é checar os sintomas. Tá? Pode ser que eu precise destinar esse paciente para um especialista. Eu vou falar qual que é o especialista, qual que é o ensaio, enfim. Tá? Segunda questão é verificar itens que podem me apresentar um problema mais interno, que aí seriam as manchas superficiais no concreto. Essas manchas, elas podem ser esbranquiçadas, né, que vai me mostrar um problema de lixiviação, ou seja, os sais estão no concreto, né, todo ele é formado por sais, mas ele começa a se dissolver do interior da estrutura e pelas suas microfissuras, né, no processo de movimentação muito lento, ele começa a se extrair, né? Começa a aparecer do lado de fora. E aí eu tenho um problema, né? Porque eu estou tirando material do interior do concreto, ele está indo para fora. Então eu estou perdendo a resistência desse concreto. Estou perdendo massa nesse concreto, tá? E ele também pode apresentar uma coisa mais visual, né? Então, pode aparecer essa degradação do concreto, né? Dos sais se dissolvendo e indo para fora. Ele pode ser por uma mancha esbranquiçada ou por estalactites ou estalagmites que aparecem no concreto, tá? E eu posso ter também manchas amarronzadas, que aí me indica que eu posso ter um processo de corrosão no interior dessas armações. Então, eu tenho lá o concreto bonitinho. Se tiver alguma presença de água num ambiente mais agressivo, essa água ela pode degradar a minha armação e ela se dissolve. Dissolve aquela corrosão, né, o produto da oxidação, que é o ferro, ele geralmente é marrom, e ele vai para fora da estrutura. Quando ele aparece lá fora, então eu tenho que aquela armação que está lá dentro, ela pode estar comprometida. Pelo menos eu preciso investigar para saber se tem um ponto que é específico, só está naquele lugar, ou se tem mais pontos, ou se a minha armação está com um problema de corrosão generalizada e só apareceu naquele ponto, foi ali que a água achou de sair, eu preciso investigar com mais carinho, tá? Vou dar algum exemplo, né, uns exemplos para vocês do que a gente já viu em várias inspeções prediais. Tá vendo aqui, ó, essa aqui é uma laje de concreto com uma viga. E aqui eu já tenho uma fissurinha com presença de água e uma mancha amarronzada. Aqui eu já tenho uma suspeita. Eu tenho um processo de corrosão que se iniciou nas armações, mas a água que pode estar provocando alguma coisa realmente. Tá? Então eu tenho uma primeira chamada de atenção. Eu preciso investigar melhor para saber de onde que vem essa água. O que está acontecendo nesse concreto? Tá? Aqui outra situação, uma mancha bem mais aparente do que a outra, né? Mas aqui eu já tenho até um processo mais avançado. Mas lembrem que para ela estar desse jeito no externo, é porque internamente já tem muito mais coisa lá acontecendo. Tem um processo de corrosão muito mais avançado
que já deteriorou uma quantidade significativa da armação e agora que ele está saindo para fora. Então ele ficou lá dentro, começando a corroer, até o ponto que o copo entornou. Aí ele começa a aparecer para o exterior. Por isso que é muito importante, qualquer pontinho, tem gente que fala, mas isso aqui é só um pontinho, nada a ver, não tem problema aqui não. Não tem problema hoje, né? Mas ele pode evoluir, porque ele já começou a ter um problema que internamente já é muito mais grave do que externamente. Tá? Aqui eu tenho uma laje de concreto sobre o térreo, né? Um térreo que seria uma área de lazer muito similar ao prédio. E aqui eu já começo a ter várias fissuras com presença de água. Eu tenho, então, a laje, né, toda fissurada com presença de água. Isso me torna uma suspeita muito séria. Eu preciso identificar imediatamente de onde vem essa água, porque essa laje, aqui eu coloquei só uma foto, mas ela estava toda fissurada. A fissura de baixo para cima, com essa quantidade de água, já me dá muito mais preocupação, tá? Que é a questão da gente entender os nossos suspeitos, né? Entender os sintomas. Então, aqui, se eu tiver só uma fissurinha, é uma questão. Quando eu tenho mais fissuras e todas elas com água, eu já tenho uma segunda questão que eu preciso avaliar de forma imediata. Nesse caso aqui também, o culpado era a piscina, tá? Só uma informação. Mas a gente entendeu, conseguiu identificar a causa, né, dessa infiltração e ela era a piscina, que tinha um problema muito sério na sua impermeabilização, tá? Que é o que eu falo, né, quando a gente vai ter um problema de estalactite, não é igual a gruta, né, você abre lá, tem imagem da gruta da Lapinha, não, começa com um pequeno estalactite, mas esse pequeno estalactite já me dá uma preocupação, porque olha o tanto de sal que já se dissolveu, então isso me informa que a laje está extremamente úmida, ela tem uma quantidade de água que não foi prevista para ter, sabe? Então, esse concreto, ele não suporta essa quantidade de água. Esse ambiente está muito mais agressivo do que ele foi imaginado, do que ele foi projetado para suportar. Então, indica que eu tenho uma falha na permeabilização do pavimento de cima. Eu preciso entender aonde está o vazamento, aonde está a presença dessa água que não foi prevista, para estancar, e aí sim, vir aqui embaixo, resolver esses problemas, né? Reestruturar esse concreto, recompor, para aí conseguir entender que uma estrutura está estável, tá? Só mais um exemplo, olha, eu tenho pequenos estalactites também, eles também me preocupam. Toda vez que eu tiver uma fissura com água, ela é preocupante, porque ainda indica que eu tenho um processo deletério acontecendo no concreto, tá? É isso, gente. Um colapso daquele nível, né, da piscina, ele nunca é um fator só. Nunca é só uma ancoragem, ou só uma armação que se corroeu, ou só uma falha de aderência. É geralmente os três juntos em níveis muito altos que geram colapso, assim, né, desse nível que é uma catástrofe. Uma catástrofe no sentido que ele foi de uma vez e ainda bem que só teve danos materiais, não teve danos, né, de pessoas, mas ele tinha vocação, né, para ter um problema mais sério, ainda bem que não foi. Mas quando acontece esse tipo de situação, nunca é só um fator singular que me indica qual foi o problema que aconteceu. É uma conjunção de vários fatores, e a estrutura geralmente ela dá sintomas, ela dá sinais de que ela não está bem, de que ela está doente. A gente tem que entender esses sinais para conseguir prevenir esse tipo de acontecimento, né, deles serem, né, comuns na nossa mídia, né, a gente tem que prevenir que isso aconteça. E a forma da gente conseguir, como inspetor predial, é tentar sempre ao máximo seguir, né, o passo a passo daquele cheque por sistema, entender o sistema e checar o que é necessário, né, ir no foco do que eu preciso analisar de uma forma mais apurada. Não é fazer aquele laudo gigante, é fazer o laudo que vai realmente ajudar o condomínio a resolver o seu problema, né? Ou a evitar que eles aconteçam, tá?